Conheça neste curso o sistema operacional Windows 10 e aprenda a usá-lo para trabalhar, estudar ou se divertir. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. O que acha de deixar o Windows do seu jeito? Veja nessa aula como personalizá-lo ao seu gosto. Um dos recursos que mais agrada e chama a atenção dos usuários de computador e também de outros dispositivos é a personalização. Cada um quer deixar a tela, os ícones, as imagens e tudo o que for possível com a sua cara. E no caso do Windows, essa também sempre foi a preocupação de seus desenvolvedores. Nós podemos modificar muita coisa no Windows, mas é claro, não teremos tempo de falar de tudo. Porém, vamos falar de uma tela, que até vimos na outra aula e não demos muita atenção, e que traz diversas opções para fazermos isso. Para acessá-la, dê um clique no botão Iniciar. Em seguida, clique em Configurações. Este é o grupo que nos dá acesso às opções de aparência do Windows. Clique em Personalização. Essa tela tem 5 itens principais que podemos personalizar. Vamos falar especialmente sobre 3 deles nessa aula. Começaremos pelo Iniciar, onde temos algumas opções de configuração para o funcionamento do menu Iniciar. Dê um clique sobre ele. Nessa tela temos 4 configurações que podem ser realizadas. A primeira define se irá ser mostrada a lista de aplicativos mais usados. Você deve se lembrar que essa lista é que aparece do lado esquerdo, logo abaixo do nome do usuário. Bem, dê um clique neste botão para desativar esta opção. Todas as alterações que são feitas na tela de personalização são aplicadas automaticamente. Então clique no botão Iniciar para observarmos a mudança. Veja agora, esta área está vazia, pois os arquivos mais usados não são mais exibidos. Se você preferir, pode deixar o menu assim. Mas, geralmente, estas opções são úteis. Então clique aqui para voltar à tela de personalização. E ative novamente essa opção dando um clique sobre este botão. Muito bom, a alteração já foi aplicada. Um pouco mais abaixo, temos a opção Usar tela inteira de iniciar. No momento ela está desativada, mas quando ativa faz com que o menu Iniciar seja exibido em toda a tela, como na versão anterior do Windows. Vamos ativar esta opção para testar. Dê um clique no botão Ativar ou Desativar. Parece que nada mudou, mas ainda não abrimos o menu. Clique então no botão Iniciar. Veja que agora toda a tela está coberta pelo menu Iniciar. Você pode preferir em alguns momentos usar o menu assim, pois tem muito mais espaço. Se precisar acessar as outras opções que geralmente estão do lado esquerdo quando estamos usando ele na forma padrão, não tem problema. Aqui está o botão Todos os aplicativos. Clique nele. Pronto, observe a mesma lista com todos os aplicativos. Podemos assim acessar normalmente essas opções estando com o Iniciar na tela toda. Mas vamos voltá-lo para o formato padrão. Clique no botão Voltar. E dê um clique no botão Iniciar.
Desmarque essa opção, dando um clique aqui. Nessa tela ainda podemos definir se aplicativos adicionados recentemente serão colocados em destaque ou não. E podemos determinar se o Windows irá sempre sugerir os arquivos abertos recentemente na lista de atalhos. Mas não vamos alterar estas opções. Vamos continuar e ver o item Cores. Clique nele. Nessa tela nós podemos configurar as cores usadas como padrão para janelas e outros objetos. Logo no início dela, temos uma visualização do que é alterado de acordo com a opção escolhida. Para podermos trabalhar melhor com essa janela, dê um clique no botão Maximizar. Aqui embaixo nós temos uma lista de cores que podem ser usadas. Clique sobre a barra de rolagem e arraste até aqui para visualizarmos as outras cores. Note que temos várias cores para escolher. Para testar, selecione esse tom de verde. Perceba que algumas coisas já mudaram para esta cor. O ícone na barra de tarefas mudou para o tom que escolhemos. O item selecionado na janela, bem como seu ícone, também receberam a mesma cor. Mas há mais alterações que são realizadas. Arraste a barra de rolagem para cima um pouco. Observe na visualização que o menu iniciar e o contorno das janelas também recebem a alteração. Vamos comprovar isso. Dê um clique no botão Iniciar. Perceba que todos os aplicativos que são instalados junto com o Windows receberam a cor escolhida. O mesmo acontece com os blocos aqui. Alguns não apresentam a cor, pois estão com a opção de animação ativada e estão exibindo um conteúdo dinâmico. E ainda dê um clique no aplicativo Calculadora. Veja que na borda da janela a cor está sendo aplicada também. Até em detalhes no conteúdo da janela a cor está aparecendo. Assim dá para fazer uma boa personalização apenas com uma ação. Mas podemos conseguir ainda mais. Feche a calculadora clicando aqui. Agora arraste a barra até este ponto aqui. Esta opção, quando ativada, faz com que a cor que escolhermos seja também aplicada no fundo do menu Iniciar, na barra de tarefas e na área de notificações da central de ações. Vamos testar para ver como fica. Clique nesse botão para ativar essa opção. Olhe aqui na barra de tarefas a cor sendo aplicada também. Dê um clique no botão Iniciar. Está tudo verde agora. Se você gostar muito de uma cor, vai achar interessante personalizar seu Windows dessa forma. Principalmente deixando o iniciar na cor que desejar. E falando do iniciar, há outra opção nessa tela de personalização que altera sua exibição. Clique aqui para ocultar o menu. Clique sobre este botão para desativá-lo. Esta opção determina se o menu iniciar será ou não transparente. Até agora, com ela ativada, ele era exibido com transparência. Mas agora que desativamos essa opção, ele ficará com o preenchimento sólido. Clique novamente no botão Iniciar para observarmos isso.
Note que agora não conseguimos mais ver o que há atrás do menu iniciar. Essa é uma opção a mais do Windows para satisfazer todos os gostos. Bem, cada uma das configurações que vimos irão depender do seu gosto, e é por isso mesmo que foram colocadas aí. Cada um tem um gosto diferente. Por exemplo, o que você gostaria de ver no fundo da tela? Uma cor de sua preferência? Talvez uma foto de sua família ou amigos? Quem sabe uma imagem de algum local na natureza? Bem, vamos falar agora de outra opção de personalização que permite definir isso. Clique aqui para fechar o menu. Agora clique na primeira opção, tela de fundo. Aqui podemos definir o que irá aparecer no fundo da tela o tempo todo. Você já pode notar que aqui temos algumas imagens e que a primeira delas é a que estamos usando atualmente. Para trocar essa imagem, clique nesta outra. Aqui na visualização já podemos observar como ela ficará. Mas vamos ver isso na forma real. Poderíamos apenas minimizar a tela de personalização, mas vamos fechá-la e depois falaremos o porquê. Clique no botão Fechar. Veja que bela imagem na tela toda. Essas imagens de fundo são chamadas também de papel de parede, ou wallpaper em inglês. Elas deixam o computador ainda mais com a sua cara. Mas vamos escolher outra imagem para colocar aqui. Porém, vamos aprender a chegar na tela de personalização de outra forma. Clique com o botão direito em qualquer ponto no fundo da tela, como aqui. E aí, dê um clique em Personalizar. Pronto, já estamos com a tela aberta. É uma forma mais direta do que a outra que vimos. Agora, vamos escolher outra imagem. Além das imagens que aparecem na lista, podemos usar este botão para procurar outra imagem que esteja em nosso computador. Clique no botão Procurar. Dê 2 cliques na pasta Imagens Windows. Aqui temos algumas imagens que podemos usar. Selecione com um clique esta primeira. E clique no botão Escolher Imagem. Muito bem, a imagem já foi inserida no fundo. Para visualizarmos melhor, clique no botão Minimizar. Aí está a imagem que escolhemos. Assim podemos colocar qualquer imagem que tenhamos em nosso computador como fundo de tela. Mas, se não gostarmos de deixar uma imagem de fundo, não tem problema. Clique aqui para voltarmos à tela. Dê um clique na caixa de listagem Tela de fundo. Veja que temos outras 2 opções de fundo. Podemos escolher a opção Apresentação de slides, que coloca uma imagem do mesmo jeito que fizemos. A diferença é que escolhemos a pasta em vez de uma imagem e de tempo em tempo, o Windows troca a imagem de fundo. E temos a opção Cor Sólida, que permite escolher uma cor para ficar de fundo. Dê um clique nessa opção. Agora temos a mesma paleta que vimos na tela Cores. Selecione essa cor para testarmos.
e minimize a janela para vermos o resultado. Muito bem, a cor foi aplicada no fundo todo. Mais uma vez, fica a seu critério e gosto o que colocar aqui. Agora, antes de terminar, vamos inserir novamente uma imagem de fundo, para conhecermos uma opção de configuração de que não falamos. Clique no ícone do aplicativo para voltar a exibir a tela. Dê um clique na caixa de listagem tela de fundo. Escolha a opção Imagem. Vamos escolher outra imagem. Clique no botão Procurar. Selecione esta imagem aqui. E dê um clique no botão Escolher Imagem. Minimize a janela para vermos melhor a imagem que inserimos. Aparentemente, esta imagem está inserida aqui e está no tamanho certinho da tela. Mas, na verdade, a imagem não é do tamanho da tela que temos. Ela é bem maior, e isso é algo muito comum de acontecer. Muitas vezes, você desejará colocar de fundo imagens que são maiores, menores ou que estejam num formato de tela diferente. Bem, aí entram as opções de ajuste para nos ajudar. Então, clique no ícone da janela Configuração para conhecermos esta opção. Clique na parte inferior da barra de rolagem para descê-la até o final. Esta é a caixa Escolher um ajuste. Dê um clique nela. Veja que temos opções diferentes de como a imagem que escolhemos deverá ser inserida na tela. A opção atual é Preencher, que faz com que o Windows defina para a imagem um tamanho, tanto na altura quanto na largura. Preencha todos os espaços do fundo. É uma boa opção em alguns casos, mas pode distorcer demais a imagem em outros. Vamos testar algumas outras opções. Selecione aqui a opção Ajustar. Minimize a tela para vermos o fundo. Perceba que a imagem agora está menos distorcida, mas não está cobrindo toda a tela. Ele ajustou a imagem para o maior tamanho possível sem distorção. Clique aqui para vermos mais uma opção. Clique novamente nessa caixa de listagem. E dessa vez escolha a opção Centralizar. Observe que essa opção pode ser bem percebida na própria visualização que temos nessa tela. Note que a imagem está indo muito além da área da tela. Acontece que a opção Centralizar deixa a imagem em seu tamanho original e aí a centraliza na tela. Minimize a janela para ver melhor o que aconteceu. Muito bem, a imagem está realmente muito maior e está cobrindo a tela toda. Clique aqui para voltar à tela Personalização. Bem, essas são algumas das opções disponíveis para o ajuste. Não vamos falar de todas elas, mas você pode depois ir testando cada vez que for inserir uma imagem e ver qual se encaixa melhor. Lembre-se sempre de que você tem a visualização já aqui na tela mesmo, então nem precisa sair dela para ver como vai ficar. Espero que tenham gostado desta aula de personalização. E espero que isso possa lhe ajudar a deixar seu computador, notebook ou qualquer outro dispositivo com Windows 10 com a sua cara. Para finalizarmos nossa aula, dê um clique no botão Fechar. Olá! Como vai? Espero que tenha gostado dessa aula. Um dos recursos que mais agrada e chama a atenção dos usuários de computador e também de outros dispositivos é a personalização. Cada um quer deixar a tela, os ícones, as imagens e tudo o que for possível com a sua cara.
Podemos modificar muita coisa no Windows, mas é claro, não temos tempo para falar de tudo. Porém, falamos de uma tela que possibilita diversas mudanças. Não deixe de estudar. Nos vemos na próxima aula. Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.